O futebol brasileiro é feito de histórias, glórias e rivalidades que atravessam gerações. Mas quais são os verdadeiros gigantes que moldaram esse esporte? Hoje, no Mente Curiosa, vamos mergulhar na trajetória dos 15 maiores clubes do Brasil. No final, uma revelação inesperada sobre quem pode ser considerado o maior de todos os tempos. Preparado? Vamos começar! 15º lugar. Bahia, o primeiro gigante do Nordeste. O Esporte Clube Bahia não é apenas um clube de futebol, é um símbolo de identidade, resistência e glória para todo o Nordeste brasileiro. Fundado em 1º de janeiro de 1931, o tricolor baiano carrega em sua história a honra de ter sido o primeiro clube da região a conquistar um título nacional, quebrando barreiras e provando que o futebol nordestino tem força para competir com os grandes do eixo Rio-São Paulo. O início de uma lenda, nascido da fusão entre dois clubes, Baiano de Tênis e Associação Atlética da Bahia, o Bahia rapidamente se tornou o maior representante do estado, dominando o campeonato local e construindo uma torcida apaixonada. Mas seu grande momento estava por vir. 1988, o ano que mudou tudo. Em uma campanha histórica, o Bahia conquistou o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, tornando-se o primeiro e único clube nordestino a vencer a competição em sua era moderna. Comandado por jogadores como Bobô, Charles Fabian e o goleiro Ronaldo, o time mostrou garra, técnica e aquele gingado baiano que encantou o país. A força da torcida e o hino que arrepia. O Bahia possui um dos hinos mais emocionantes do futebol brasileiro, cantado com orgulho por sua torcida, uma das mais fiéis e vibrantes do Nordeste. A frase Bahia, Bahia, minha eterna paixão, ecoa não só nas arquibancadas do Arena Fonte Nova, mas no coração de todos que amam o clube. Tempos modernos e a busca por novas conquistas. Após anos de altos e baixos, o Bahia vive uma nova era desde sua aquisição pelo City Football Group, dono do Manchester City, em 2022. Com investimentos em estrutura, elenco e base, o tricolor busca retomar seu lugar entre os grandes do Brasil, sonhando com novas glórias nacionais e até continentais. O legado do Bahia. Mais do que um clube, o Bahia representa a luta e o orgulho de todo o Nordeste. Sua história é feita de superação, alegria e a certeza de que, no futebol, o tamanho da paixão pode ser maior que qualquer adversidade. O Bahia não é apenas um time, é um sentimento, e esse sentimento, um dia, vai conquistar o Brasil novamente. 14º lugar. Red Bull Bragantino, a revolução silenciosa do futebol brasileiro. Fundado em 1928 como Clube Atlético Bragantino, o time de Bragança Paulista sempre foi um clube tradicional do interior, com momentos de destaque, mas sem o alcance nacional dos grandes centros. Tudo mudou em 2019, quando o Red Bull Bragantino surgiu, após a aquisição pelo grupo austríaco Red Bull, conhecido por revolucionar clubes em diversos países. De time do interior, a potência nacional. Antes da Red Bull, o Bragantino já tinha sua história. Foi vice-campeão brasileiro em 1991 e revelou talentos como Juninho Paulista. Mas foi a partir de 2020 que o clube iniciou uma transformação sem precedentes. Acesso à primeira divisão em 2019. Com um futebol ofensivo e jovem, o Bragantino voltou à elite após anos alternando entre divisões. Vice-campeonato da Copa do Brasil 2021. Eliminou gigantes como Flamengo e Atlético Mineiro, mostrando que poderia competir de igual para igual. Título da Copa Sul-Americana 2022. Conquistou seu primeiro troféu internacional, batendo o Independiente Del Valle e entrando para a história. O modelo que desafia os gigantes. O Bragantino não é um clube comum. Seguindo o modelo Red Bull, ele investe pesado na base, revelando e desenvolvendo jovens talentos. Tem um estilo de jogo moderno, pressão alta, velocidade e posse de bola. Atrai olhares internacionais, tornando-se uma ponte para jogadores que sonham com a Europa, o presente e o futuro. Hoje, o Bragantino não é mais um time pequeno. É um clube que disputa Libertadores, sonhando com uma campanha histórica. Forma estrelas, como Claudinho, artilheiro do Brasileirão em 2020. Muda o futebol brasileiro.
provando que, com gestão e planejamento, até um clube do interior pode virar potência. O Bragantino não quer apenas participar, quer vencer, e está mostrando que isso é possível. 13º lugar, Atlético Paranaense, o Furacão que virou potência nacional. Fundado em 1924, o Clube Atlético Paranaense surgiu como uma fusão de tradições, Internacional e América Paranaense, e hoje é sinônimo de ousadia, inovação e conquistas históricas. O que começou como um clube regional transformou-se em uma das instituições mais bem-sucedidas e visionárias do futebol brasileiro. A Revolução Rubro-Negra. Por décadas, o Atlético Paranaense viveu à sombra dos clubes do eixo Rio-São Paulo, mas nos anos 2000 iniciou uma revolução silenciosa. Arena da Baixada. Construiu um dos estádios mais modernos do país, palco da Copa do Mundo 2014. Gestão profissional. Pioneiro em patrocínios milionários e parcerias estratégicas. Centro de treinamento de alto nível. Referência em formação de atletas. Conquistas que marcaram época. O Furacão não apenas quebrou barreiras, criou novos paradigmas para clubes fora do tradicional G12. Copa Sul-Americana 2018. Primeiro título internacional. Vencido em cima do Júnior Barranquilla, com direito a gol de bicicleta de Pablo na final. Copa Sul-Americana 2021. Bicampeonato continental, derrotando o Bragantino e provando que 2018 não foi sorte. Copa do Brasil 2019. Primeiro título nacional, com campanha arrasadora e vitória sobre o Internacional na final. O estilo atlético, coragem e ousadia, seja revelando talentos como Fernandinho, Éder Militão e Bruno Guimarães, contratando técnicos inovadores como Antônio Oliveira, ou enfrentando gigantes de igual para igual, o Atlético Paranaense não tem medo de ousar. O futuro é rubro-negro, com uma torcida apaixonada. A Furacão 1912. Infraestrutura de elite e ambição sem limites. O Atlético Paranaense já não é promessa, é realidade. Se antes o Paraná era visto como coadjuvante, hoje o Furacão prova que, com planejamento e ousadia, é possível mudar o jogo. O Atlético não espera o futuro, ele o constrói. 12º lugar, Vasco da Gama, o gigante da colina. Fundado em 21 de agosto de 1898 por um grupo de remadores portugueses, o Clube de Regatas Vasco da Gama transcendeu as águas para se tornar um dos maiores símbolos do futebol brasileiro. Mais que um clube, o Vasco é uma epopeia de resistência, glórias e paixão desmedida. Uma história escrita com sangue, suor e a eterna cruz de Malta no peito. 1923. O ano que abalou o racismo no futebol. Enquanto os grandes clubes cariocas impunham barreiras sociais, o Vasco revolucionou o esporte brasileiro, ao escalar um time com operários, negros e pobres. Os lendários Camisas Negras de 1923. Com jogadores como Nelson da Conceição e Ceci, o Cruz Maltino não só venceu o campeonato carioca, como derrubou o apartheid do futebol, forçando a aceitação de atletas não brancos nos gramados. O primeiro clube continental do Brasil. Enquanto outros dormiam, o Vasco escrevia história na América. 1948. Campeão sul-americano de clubes. Precursor da Libertadores. 1998. Libertadores inesquecível com Edmundo, Pedrinho e a torcida invadindo o Maracanã. 2000. Conquista do Mercosul em cima do Palmeiras, com show de Romário. Títulos que ecoam no século. 4 campeonatos brasileiros. 1974, 1989, 1997, 2000. 24 campeonatos cariocas. Uma Copa do Brasil. 2011. Uma Copa Libertadores da América. 1998. Ídolos eternos. Roberto Dinamite, maior artilheiro do clube e do campeonato carioca. Romário, o baixinho que fez 71 gols em 85 jogos. Juninho Pernambucano, rei de faltas e coração cruzmaltino. Barbosa, o goleiro injustiçado da Copa de 50. A fé que move montanhas. A torcida vascaína. A fé inabalável é conhecida por sua devoção fanática, mesmo nos anos sombrios da Série B.
o Gigante da Colina manteve médias de público maiores que muitos times da elite. O presente e o futuro. Entre crises financeiras e lampejos de grandeza, o Vasco vive hoje uma reconstrução ambiciosa. Com a transformação em SAF, retorno à primeira divisão em 2023, o clube busca reequacionar seu lugar entre os grandes. Porque, como diz o hino, Vasco da Gama, o teu nome ainda vibra no coração do Brasil. O Vasco não é um clube, é uma religião. 11º lugar. Atlético Mineiro, o clube que encarna a alma de Minas Gerais. Fundado em 25 de março de 1908, o Clube Atlético Mineiro é muito mais que um time de futebol. É um símbolo de resistência, paixão e identidade mineira. Conhecido como Galo, o Atlético carrega em suas cores, preto e branco, a história de um clube que sempre lutou contra as adversidades para brilhar nos momentos mais decisivos. O primeiro ídolo e o DNA de luta. A trajetória do Galo começou com Aníbal Machado, um dos fundadores e primeiro grande ídolo. Desde cedo, o clube desenvolveu uma identidade combativa, refletida no hino que diz: lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo para vencer. Um lema que se tornaria profético. 1971, o ano que mudou tudo. Sob o comando do técnico Tele Santana e com craques como Dario, Reinaldo e Toninho Cerezo, o Atlético conquistou seu primeiro campeonato brasileiro, quebrando o domínio de Rio e São Paulo. Aquele time, conhecido como o campeão dos campeões, não só venceu como encantou o Brasil com seu futebol ofensivo. A saga da conquista continental. Por décadas, o Galo sofreu com o fantasma de quase ter vencido a Libertadores. Em 1977 e 2013, mas em 2021, escreveu seu nome na história. Libertadores da Virada. Com Ronaldinho Gaúcho na presidência simbólica e Hulk como líder, o time superou o Palmeiras em uma das finais mais dramáticas da competição. Brasileirão no mesmo ano. Virou o ano do Galo, com direito à dobradinha histórica. Ídolos que viraram lenda. Reinaldo, o rei do Atlético, maior artilheiro da história do clube. Ronaldinho Gaúcho, trouxe magia em 2012 a 2014 e voltou como presidente em 2021. Hulk, herói da Libertadores e maior ídolo recente. Tafarel, o goleiro campeão do mundo que brilhou no Galo, a torcida mais apaixonada. Os atleticanos são conhecidos por sua fidelidade incondicional. Mesmo nos anos difíceis, lotaram o Independência e o Mineirão, criando uma das atmosferas mais eletrizantes do futebol brasileiro. O presente e o futuro. Com um time competitivo e uma gestão sólida, o Galo busca consolidar-se como potência nacional, seja revelando jovens talentos, investindo em estrutura ou mantendo sua filosofia ofensiva. O Atlético prova que, como Minas Gerais, tem resistência para durar e grandeza para vencer. O Atlético não é um clube, é um sentimento que pulsa em preto e branco. 10º lugar, Botafogo, o glorioso que inspira paixão e poesia. Fundado em 12 de agosto de 1904 como Electro Clube, o Botafogo de futebol e regatas é muito mais que um clube. É um símbolo de elegância, tradição e genialidade futebolística. Conhecido como o Glorioso, o time da Estrela Solitária carrega em seu manto alvinegro uma história repleta de craques imortais, jogos antológicos e uma identidade única no futebol brasileiro. A origem da Estrela Solitária. O símbolo que adorna o escudo do Botafogo nasceu em 1942, representando a excelência esportiva que marcaria o clube. Não por acaso, foi no Botafogo que brilharam alguns dos maiores gênios do futebol mundial. Garrincha, o anjo das pernas tortas que encantou o mundo. Nilton Santos, o enciclopédia que revolucionou a lateral esquerda. Jairzinho, o furacão da Copa de 70. Mário Zagallo, o primeiro campeão do mundo como jogador e técnico. 1957 a 1968. A Era de Ouro. Nesse período, o Botafogo formou um dos times mais espetaculares da história, conquistando 2 campeonatos cariocas, 1957, 1961, Torneio Rio-São Paulo, 1962, 1964, 1966,
Taça Brasil de 1968, embrião do Brasileirão. Com Didi, Quarentinha e Garrincha em campo, o Botafogo jogava um futebol que unia eficiência e beleza plástica, tornando-se o time preferido dos puristas do esporte. O século XXI a busca por novas glórias. Após anos de altos e baixos, o Botafogo vive uma nova era desde 2022, com a aquisição pelo grupo norte-americano de John Textor. O projeto ambicioso já mostra resultados. Retorno à Libertadores em 2023 após 28 anos, e o título conquistado em 2024. Conquista do Campeonato Brasileiro em 2024. Reformulação do estádio Newton Santos. Aposta em jovens, talentos e técnicos inovadores. A torcida que nunca desiste. Os botafoguenses são conhecidos por sua fidelidade inabalável. Mesmo nos momentos mais difíceis, mantiveram vivo o lema: Botafogo, amor à primeira vista, o futuro sobe às estrelas. Com 21 títulos estaduais, 2 conquistas nacionais, 2 conquistas internacionais, e o legado de craques geniais, o Botafogo segue escrevendo sua história. Seja revelando novos talentos, seja buscando títulos, o Glorioso sempre será o clube que transforma o futebol em arte. Botafogo não é um time, é um estado de espírito. 9º lugar, Fluminense Futebol Clube. Elegância, tradição e amor tricolor. Fundado em 21 de julho de 1902 por Oscar Cox, o Fluminense Futebol Clube nasceu como um clube de vanguarda e rapidamente se tornou um dos pilares do futebol brasileiro. Conhecido como Tricolor das Laranjeiras ou Flu, o time das 3 cores, verde, branco e grená, carrega em sua história uma mistura única de tradição, inovação e paixão avassaladora. O clube que inventou a paixão, o Fluminense, não apenas participou da criação do futebol no Brasil, ele o transformou em espetáculo. Primeiro clube a ter um estádio próprio, o lendário Estádio das Laranjeiras, berço da seleção brasileira, pioneiro em organizar grandes competições, criador da primeira seleção brasileira em 1914, único clube de futebol do mundo a ser detentor da Taça Olímpica, a Era de Ouro, 1906 a 1940. Com times que misturavam talento e técnica refinada, o Flu dominou o futebol carioca. 28 campeonatos cariocas, recorde absoluto por décadas. Revelou lendas como Tele Santana, Valdo Machado e Castilho. 1975 a 1976. O time que encantou o mundo. Comandado por Paulo Emílio 1975 e Mário Travaglini 1976. O time conhecido como Máquina Tricolor jogou um futebol que até Pelé considerou o melhor do mundo na época, com Félix, Carlos Alberto Torres, Assis, Rodrigues Neto e Marco Antônio, Rubens Galaxy, Carlos Alberto Pintinho, Dirceu e Rivelino, Búfalo Gil e Doval. O renascimento no século XXI, após chegar ao fundo do poço com o rebaixamento para a 3ª divisão em 1998 e vários anos de jejum. O tricolor voltou a brilhar. Campeão da Copa do Brasil 2007, vice da Libertadores em 2008, com Thiago Silva e Washington Coração Valente. Campeão brasileiro em 2010, com Fred, Deco e um time de guerreiros. Campeão brasileiro em 2012. A conquista da tão sonhada Libertadores em 2023. Conquista da Recopa Sul-Americana em 2024. Ídolos eternos. Castilho, o maior ídolo da história, que amputou um dedo para poder defender o clube. Rivelino, outro grande ídolo, um dos pilares da máquina tricolor. Washington e Assis, o casal 20 do time campeão da década de 1980. Fred, artilheiro e símbolo da conquista de 2010. Romário, que fez história mesmo em passagem rápida. A torcida que canta em qualquer situação. Os tricolores são conhecidos por o hino mais bonito do futebol brasileiro, a Festa da Saudade, maior evento de torcida do país. Encher o Maracanã mesmo em momentos difíceis. O presente e o futuro, com um dos melhores centros de treinamento da América Latina, CT Carlos Castilho, e uma geração promissora. O Fluminense busca retornar ao topo do futebol nacional, manter viva a tradição de jogar bonito. O Fluminense não é um clube qualquer,
É um estilo de vida, uma paixão que atravessa gerações. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. 8º lugar, Cruzeiro Esporte Clube, o maior de Minas e uma das grandes forças do Brasil. Fundado em 2 de janeiro de 1921 por membros da colônia italiana de Belo Horizonte, o Cruzeiro Esporte Clube nasceu como Palestra Itália e se transformou em um dos clubes mais vitoriosos e amados do futebol brasileiro, conhecido como Raposa, em referência à sagacidade e inteligência do animal. O time celeste é sinônimo de títulos históricos, jogadores lendários e uma torcida apaixonada. A consolidação como potência. Décadas após sua fundação, o Cruzeiro se tornou o maior campeão mineiro do século XX e, nos anos 1960, iniciou sua projeção nacional. Mas foi a partir dos anos 1990 que o clube se firmou como uma potência continental. A Era de Ouro, 1990 a 2010. Nesse período, o Cruzeiro colecionou conquistas que o colocaram no topo do futebol brasileiro. 2 Copas Libertadores, 1976 e 1997, com times inesquecíveis, como o de 1997, que tinha Fábio Júnior, Elivelton e Dida. 4 Copas do Brasil, 1993, 1996, 2000, 2017, sendo o primeiro clube a vencer o torneio 3 vezes. 2 campeonatos brasileiros, 1966 e 2003. O de 2003, sob comando de Vanderlei Luxemburgo, é considerado um dos melhores times da história do Brasileirão. Ídolos eternos. Tostão, gênio da bola e campeão do mundo em 1970. Dirceu Lopes, maior artilheiro da história do clube. Fábio, ídolo recente, um dos maiores goleiros do Brasil. Alex, meia habilidoso e líder do time nos anos 2000. A queda e a reconstrução. Após uma grave crise financeira, o Cruzeiro caiu para a Série B em 2019, mas iniciou um processo de reestruturação com a venda para o grupo de Ronaldo Fenômeno. 2021. Em 2022, garantiu o acesso de volta à elite, mostrando que a Raposa nunca perde sua esperteza. O presente e o futuro, com um estádio moderno. Mineirão, uma torcida fanática e um projeto sólido, o Cruzeiro busca retomar seu lugar entre os grandes do Brasil, investir na base e revelar novos talentos, conquistar títulos que coroem sua trajetória. O Cruzeiro não é apenas um clube, é uma paixão que atravessa gerações e inspira milhões de corações celestes. 7º lugar, Esporte Clube Internacional, o Gigante do Sul e sua história de glórias. Fundado em 4 de abril de 1909 por um grupo de jovens imigrantes em Porto Alegre, o Esporte Clube Internacional nasceu com um propósito claro: ser um clube acolhedor, democrático e vencedor. Mais de um século depois, o Colorado se consolidou não apenas como o maior clube do Rio Grande do Sul, mas como uma das instituições mais respeitadas do futebol brasileiro e sul-americano, o Clube do Povo Gaúcho. Diferente de seu rival, que tinha raízes elitistas, o Inter sempre foi o time do povo, aberto a todos, independente de origem. Essa identidade popular se reflete até hoje em uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Grandes conquistas. Com esses títulos, o Colorado se tornou um dos gigantes do futebol brasileiro. 3 campeonatos brasileiros, 1975, 1976, 1979. Uma Copa Libertadores, 2006, um Mundial de Clubes, 2006. Destaque para o time dos anos 70, comandado por Falcão, Figueroa e Valdomiro, considerado um dos melhores da história do futebol brasileiro. 2006, o ano inesquecível, sob o comando de Abel Braga e com um elenco histórico. Fernandão, Índio, Tinga e Rafael Sobis, o Inter venceu o poderoso São Paulo na final da Libertadores. Derrotou o Barcelona de Ronaldinho no Mundial, provou que o futebol gaúcho podia brilhar no mundo. Ídolos eternos. Falcão, o rei do Rio Grande. Ídolo máximo. Fernandão, capitão campeão do mundo em 2006. D'Alessandro, o índio que virou lenda. Tafarel, maior goleiro da história do clube.
o Beira-Rio e a torcida colorada. O estádio Beira-Rio, inaugurado em 1969, é mais que uma casa, é um templo do futebol gaúcho. E a torcida do Inter é conhecida por cantar por 90 minutos sem parar, lotar o estádio mesmo em jogos sem importância, criar uma das melhores atmosferas do Brasil, o presente e o futuro, com um centro de treinamento de elite e uma política de revelação de jovens talentos. O Inter busca retornar ao topo do futebol nacional, reconquistar a Libertadores, manter sua identidade de clube democrático e vencedor. O Internacional não é apenas um clube, é um sentimento que une todo o Rio Grande do Sul, sob o vermelho da paixão. 6º lugar, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tradição, garra e glórias do povo gaúcho. Fundado em 15 de setembro de 1903 pelo alemão Cândido Dias, o Grêmio nasceu como um clube de elite, mas rapidamente se tornou a alma do futebol gaúcho, conhecido como Imortal Tricolor, o clube das três cores, azul, preto e branco. Construiu uma história marcada por títulos internacionais, jogadores lendários e uma torcida que canta até em derrotas. O primeiro gigante do Sul, o Grêmio foi o primeiro time do Rio Grande do Sul a conquistar um título internacional, primeiro do Sul a conquistar a Libertadores. 1983, primeiro brasileiro campeão mundial fora do eixo Rio-São Paulo. 1983, o ano que o mundo conheceu o Grêmio, com um time que misturava raça e técnica, comandado pelo visionário Valdir Espinosa. O Grêmio derrotou o Pearol na final da Libertadores. Gol histórico de Renato Gaúcho. Venceu o Hamburgo, Alemanha no Mundial, com destaque para o goleiro Mazzaropi e o meia Osvaldo. Isso aqui é Grêmio, isso aqui é imortal. Ecoou no Japão após o título. Ídolos que viraram lenda. Renato Gaúcho, o rei de copas. Gremista, ídolo eterno. Ronaldinho Gaúcho, revelado na base, brilhou antes de conquistar o mundo. Everton, artilheiro do título da Libertadores 2017. Paulo Nunes, o aviador das finais dos anos 90. A ressurreição recente. Após anos de crise, o Grêmio ressurge com Libertadores 2017. Com Luan e Arthur, vencendo o poderoso River Plate. Copa do Brasil 2016 e 2024. Prova de que a sede por títulos nunca acaba. Arena e torcida. Um caso de amor. A Arena do Grêmio, 2012 é um dos estádios mais modernos da América, mas o verdadeiro espetáculo está nas arquibancadas. Torcida que canta por 90 minutos. Tradição de festas épicas em finais. O futuro tricolor, com uma das melhores bases do Brasil. Revelando nomes como Bitelo e Ferreira, o Grêmio busca voltar ao topo do futebol nacional, reconquistar a Libertadores, manter sua identidade, raça aliada à técnica. O Grêmio não é um clube, é uma religião vestida de azul, preto e branco. 5º lugar, Corinthians, o timão do povo e sua história de lutas e glórias. Fundado em 1º de setembro de 1910 por um grupo de operários no bairro do Bom Retiro, o Esporte Clube Corinthians Paulista nasceu como um símbolo da resistência popular. Mais que um clube, o timão se tornou um fenômeno cultural, unindo milhões de corações sob o manto alvinegro. O clube que virou um movimento. Diferente dos times da elite paulistana, o Corinthians sempre foi o time das fábricas e dos trabalhadores, a voz dos excluídos nos estádios, um símbolo de luta contra as injustiças. Anos 90, a Revolução Corintiana. Em plena ditadura militar, o Corinthians fez história com a democracia corintiana. 1982 a 1984, jogadores como Sócrates e Vladimir lideravam as decisões do clube. Camisas com frases políticas como "Dê mais amor ao Corinthians", um time que jogava bonito e lutava por democracia. Títulos que marcaram época: 2 mundiais, 2000 e 2012. O primeiro contra o Vasco, o segundo sobre o Chelsea. Uma Libertadores. 2012. Após 102 anos de espera, com o gol místico de Guerreiro, 7 Brasileirões, incluindo o invicto de 1977 e o tri em 1998 a 1999. 3.
Copas do Brasil, a de 2002 com o gol de ouro de Gil. Ídolos eternos: Sócrates, o doutor do futebol, arte e da política; Rivelino, o reizinho do Parque São Jorge; Marcelinho Carioca, o Peixeira da Fiel; Cássio, o herói do Mundial de 2012, a fiel torcida; o 12º jogador, com mais de 30 milhões de fanáticos, a Fiel, canta por 90 minutos sem parar. Cria as melhores festas do futebol brasileiro, acompanha o time em qualquer divisão, o presente e o futuro, com a Neoquímica Arena. 2014 e uma das melhores bases do país, o Corinthians busca reconquistar a Libertadores, manter sua tradição de revelar talentos, honrar sempre seu lema: ganhar, ganhar, ganhar. O Corinthians não é um clube, é uma religião onde o altar é o gramado e os fiéis nunca desistem. Quarto lugar, Palmeiras, o Verdão que conquistou o mundo. Fundado em 26 de agosto de 1914 por imigrantes italianos, como Palestra Itália, o Palmeiras transformou-se no clube mais vencedor do século XXI no Brasil. Mais que um time, o Verdão representa garra, tradição e uma legião de fanáticos que fazem do Allianz Parque um templo do futebol. O clube da colônia e do Brasil, nascido no bairro do Bom Retiro, o Palmeiras começou como símbolo da comunidade italiana. Virou o campeão do centenário em 1960. Primeiro título brasileiro. É o maior campeão nacional da história. 12 títulos oficiais. A Era de Ouro, 1990 a 2000. Com Parmalat e luxo, o Verdão dominou o país. Time inesquecível de 1993. Veloso, Mazinho, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, Amaral, César Sampaio e Zinho, Edilson, Edmundo e Evair. Conquistas internacionais: 3 Libertadores, 1999 e 2020 e 2021. Uma Copa Rio 1951, reconhecida como o primeiro Mundial de Clubes. Ídolos eternos: Ademir da Guia, o Divino, maior ídolo da história. Marcos, herói da Libertadores em 1999. Dudu, o rei moderno do Allianz Parque. Rivaldo, gênio que brilhou no time de 1994, 2015. Atual, a máquina de títulos. Na nova era, o Palmeiras conquistou 2 Libertadores, 2020 e 2021. Abel Ferreira como técnico. 3 Copas do Brasil, 2015, 2020, 2023. 5 Brasileirões, 2016. 2018, 2020, 2022, 2023. A fiel torcida, conhecida por Corroço, o hino mais temido do Brasil. Lotar o Allianz em qualquer jogo. Criar a melhor atmosfera em finais. O Verdão no século XXI, com a academia de futebol e um elenco competitivo, busca se tornar o maior campeão da Libertadores, manter a hegemonia nacional, revelar novos ídolos. O Palmeiras não é um time, é uma nação verde que vive de glórias e nunca se contenta. Terceiro lugar, Flamengo, mais que um clube, uma paixão nacional. Fundado em 17 de novembro de 1895 como um grupo de remo, o Clube de Regatas do Flamengo se transformou no maior fenômeno do futebol brasileiro. Com mais de 40 milhões de torcedores, o rubro-negro não é apenas um time. É um estilo de vida, uma força cultural que domina estádios e corações pelo Brasil afora. O nascimento de um gigante. Em 1911, o Flamengo abraçou o futebol e rapidamente se tornou o primeiro clube de massa do Rio de Janeiro. O time que uniu todas as classes sociais. O maior vencedor do Campeonato Carioca. 38 títulos. 1981, o ano que nunca termina. Sob o comando de Zico, o time dos sonhos conquistou Libertadores, goleando o Cobreloa chileno, 3-0 no agregado. Mundial, derrotando o poderoso Liverpool por 3-0, time que marcou 143 gols em 71 jogos na temporada. Ídolos que viraram lendas. Zico, o Galinho de Quintino, maior ídolo da história. Júnior, o lateral que jogou 4 Copas do Mundo. Adriano, o imperador da era moderna. Gabigol, herói da Libertadores 2019.
2019, o resgate da grandeza. Após 38 anos, o Flamengo venceu a Libertadores com virada épica sobre o River Plate, conquistou o Brasileirão com 90 pontos, recorde na era dos pontos corridos, formou o ataque mais letal do século, Gabigol e Bruno Henrique, a nação rubro-negra, com a maior torcida do Brasil, o Flamengo, enche o Maracanã mesmo em amistosos. Tem fã-clubes em todos os continentes, o presente e o futuro, com o CT Ninho do Urubu, um dos melhores da América, e um elenco estrelado. O Mengão busca consolidar-se como potência continental, revelar novos talentos da base, manter seu DNA ofensivo e vitorioso. O Flamengo não é um clube, é um sentimento que pulsa em vermelho e preto em cada canto do Brasil. Como diz o hino, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Segundo lugar, Santos Futebol Clube, o berço do futebol arte. Fundado em 14 de abril de 1912, o Santos Futebol Clube transcendeu as fronteiras do esporte para se tornar um símbolo do futebol arte brasileiro. Conhecido como Peixe, o clube da Baixada Santista carrega em seu alvinegro a história de quem revolucionou o jogo e apresentou ao mundo o maior jogador de todos os tempos. A Casa do Rei. Foi no Santos que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, escreveu seus capítulos mais brilhantes. 1091 gols em 1116 jogos, 2 Copas Intercontinentais, 1962 e 1963, 2 Libertadores, 1962 e 1963, time que excursionou pelo mundo encantando multidões. O Santos de Pelé foi declarado Patrimônio Cultural do Futebol pela FIFA. Os anos de ouro, 1955 a 1974, com o esquadrão liderado por Pelé, Coutinho e Pepe, o Santos conquistou 6 brasileiros, incluindo o invicto de 1963, revolucionou o futebol com seu estilo ofensivo, derrotou os melhores times da Europa em excursões históricas. Em 1969, o Santos marcou 143 gols em apenas 38 jogos. Ídolos eternos: Pelé, o maior de todos os tempos; Robinho, o menino da Vila dos anos 2000; Neymar, o último grande ídolo revelado; Coutinho, o parceiro perfeito de Pelé; Pepe, o canhão da Vila com mais de 400 gols; a Vila Belmiro, o santuário do futebol. O estádio de 16.068 lugares é onde Pelé jogou seus primeiros clássicos, palco de jogos memoráveis contra o Boca Juniors, templo que continua revelando talentos. Últimos títulos: Copa do Brasil, 2010, Libertadores 2011, com Neymar e Ganso, Recopa Sul-Americana em 2012, Campeonato Paulista de 2016. O Santos mantém uma das melhores bases do país. O presente e os desafios. Rebaixado em 2023 para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Santos deu a volta por cima conquistando o título e retornando à elite do futebol brasileiro. O clube tem como desafios manter a renovação de talentos em uma das melhores bases do futebol nacional e voltar às grandes conquistas do cenário nacional e internacional. O Santos não é um clube comum, é a casa onde o futebol se transforma em poesia e os craques se tornam lenda. Primeiro lugar, São Paulo Futebol Clube, o clube da fé e das conquistas sem fronteiras. Fundado em 25 de janeiro de 1930, o São Paulo Futebol Clube emergiu das cinzas da antiga Associação Atlética das Palmeiras para se tornar um dos clubes mais vitoriosos e respeitados do mundo. Conhecido como Tricolor Paulista, o time do Morumbi construiu sua história com títulos internacionais, disciplina e uma identidade inconfundível. O único tricampeão mundial. O São Paulo detém um feito único no futebol brasileiro: 3 títulos mundiais. 1992, 1993 e 2005. 1992, derrotou o Barcelona de Cruyff no Japão. 1993, venceu o Milan de Baresi e Maldini. 2005, superou o Liverpool de Gerrard com gol de Mineiro. Único clube brasileiro a vencer 2 vezes o campeão europeu em finais de Mundial. A Escola São Paulo.
O clube é reconhecido por um dos melhores centros de formação do Brasil, revelou Kaká e Casemiro. Estilo de jogo organizado e eficiente. 6 Brasileirões. 1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008. Ídolos eternos. Rogério Ceni, maior goleiro artilheiro da história. 131 gols. Tele Santana, o técnico que moldou o futebol arte tricolor. Kaká, o menino dourado que conquistou o mundo. Raí, o capitão do Tri Mundial. Lugano, o líder da era moderna. O Estádio do Povo, o Morumbi, com seus 66 mil lugares, é palco de noites mágicas na Libertadores, cenário de jogos históricos contra grandes europeus, onde a torcida canta "O campeão voltou", o presente e o legado. Mesmo em anos recentes de reconstrução, o tricolor mantém sua tradição defensiva sólida, continua revelando talentos mundiais, preserva a ambição de sempre competir por títulos. O São Paulo não é apenas um clube, é uma instituição que honra seu hino. Dentre os grandes, és o primeiro. A grande revelação: quem é realmente o maior clube do Brasil? Depois de mergulharmos fundo nas histórias dos maiores times brasileiros, chegou o momento da verdade que vai surpreender até os torcedores mais fanáticos. O verdadeiro maior clube do Brasil é uma resposta que depende do seu ponto de vista. Aqui está a análise definitiva por diferentes critérios. Pelo número de títulos internacionais oficiais. Primeiro, São Paulo, 3 mundiais e 3 Libertadores. Segundo, Santos, 2 mundiais e 2 Libertadores. Terceiro, Grêmio, mundial e 3 Libertadores. Pelo número de títulos nacionais. Primeiro, Palmeiras, 17 títulos oficiais. Segundo, Flamengo, 12 títulos. Terceiro, Cruzeiro, 10 títulos. Pelo tamanho da torcida. Primeiro, Flamengo, 40 milhões de torcedores. Segundo, Corinthians, 30 milhões. Terceiro, São Paulo, 17 milhões. Pelo patrimônio e valor de mercado. Primeiro, Flamengo. Segundo, Palmeiras. Terceiro, Corinthians. Mas a revelação mais surpreendente é: o time que melhor representa o futebol arte brasileiro é o Santos, responsável por revolucionar o jogo nos anos 60 com Pelé e companhia. E o mais incrível, se considerarmos apenas o século XXI, o Palmeiras dispara na frente com 15 títulos oficiais. Qual é o verdadeiro maior? Depende do que você valoriza mais. Tradição, Santos e Flamengo. Títulos recentes, Palmeiras. Impacto cultural, Corinthians. Domínio internacional, São Paulo. A verdade final: o futebol brasileiro é tão rico que não tem um maior, mas vários gigantes, cada um com sua grandeza única. E aí, qual o seu maior de todos? Comenta aqui. E aí, concorda com a nossa lista? Qual time você acha que merecia estar mais alto? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima, curiosos!